Eu saúdo os amados com a paz do Senhor. Queridos, queremos agradecer a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concede de fazer o nosso vídeo para o nosso canal com esta de pequena dificuldade, dado o fato de que ainda não trocamos o nosso aparelho, mas já vamos trocar. Queridos, o que importa é o que você vai ouvir, é o ensinamento da palavra de Deus. Queremos agradecer a cada um que tem visto, ouvido, compartilhado, né? Enfim, do nosso trabalho. Nesse momento, queridos, vamos dar início imediatamente, dado ao fato de que o nosso tempo de vídeo é muito curto neste aparelho, né? Então, nós vamos aproveitar o pequeno tempo que temos para já dar início à pregação, seguido de uma pequena oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai santo e maravilhoso, ó Pai querido, Pai amado, ó meu Pai. Muito obrigada, meu Pai, por mais esta ocasião que Tu nos concede, por mais este pequeno culto, Pai santo, em que Tu nos concede da Tua palavra, meu Pai. Ó Deus amado, que Tu tens colocado nesta tarde, Senhor, nos nossos corações. Que esta palavra, Pai amado, venha de encontro a toda a nossa necessidade de Ti. Ó Pai santo, nos enchendo, meu Pai querido, nos preenchendo, meu Pai amado, e indo de encontro a todas as nossas necessidades, meu Pai querido, da nossa alma, do Espírito, Senhor, da mente, do coração, para que nós possamos ser tomados completamente, meu Pai, por Ti, Senhor, que a Tua palavra, meu Pai amado, nos alimente o Espírito, a alma e o coração, meu Pai querido, muito obrigada por tudo, que nesta tarde nós possamos sair saciados, meu Pai, de tudo aquilo que nós precisamos de Ti. Pai Santo, muito obrigada por tudo, obrigada, Pai, pelo canal, pela oportunidade, meu Pai, e pela Tua tão grande presença, meu Pai amado, porque nós sabemos que este simples trabalho, meu Pai, vem de Ti, meu Pai, é da Tua parte. Quem vai falar através, Senhor amado, deste ensinamento és Tu, ó Pai, e Tu vais, Senhor querido, falar conosco diretamente nos nossos corações, naquilo que nós precisamos. Oh, Pai Santo, nos preenchendo, nos alimentando de Ti, meu Pai amado, muito obrigada por tudo. Espírito Santo, esta obra é Tua, Espírito Santo, faz a Tua obra através de nós, nos traz a Tua palavra nesta tarde, fala conosco, querido, e nos alcança conforme a Tua vontade, nos ensinando, nos preparando para viver contigo nesta terra, para fazer a Tua obra, Espírito Santo, e para ir morar no céu contigo. Oh, Jesus querido, Jesus amado, muito obrigada por tudo. Jesus querido e santo, fala conosco nesta tarde, fala através de mim, Senhor, através de cada um, meu Pai amado, que vai ouvir desta palavra, que possa, meu Pai amado, levar adiante, ó Pai Santo. Portanto, fala, Jesus querido, através de cada um de nós. Nos ensina, ó Jesus querido, nos ensina nesta tarde, faz a Tua obra nos nossos corações, em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Querido, nós vamos dar continuidade a mensagem, aliás, ao ensinamento que nós iniciamos no vídeo passado. Nós vamos dando continuidade, porque como é um estudo bem longo e o nosso tempo de vídeo é curto, nós vamos fazendo uma pequena reprise, um pequeno esboço, né, do início, resumo, aliás, do início, e vamos dando continuidade nesta pregação tão maravilhosa que o Senhor nos deu no culto passado. E nós vamos continuar agora neste culto, né? E nós vamos fazer isto durante este vídeo, glórias a Deus. Vamos fazer um pequeno resumo no que nós já iniciamos no vídeo passado e vamos continuar para a honra e glória do nome do Senhor. Nós lemos, queridos, no vídeo passado, o nosso estudo está baseado no livro de Gênesis, no capítulo 41, a partir do verso 9 até o 45. E o verso 9 ao 13 diz o seguinte, do 9 ao 13. Então falou o copeiro Mor a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje, estando Faraó muito indignado com os seus servos, pondo-me sob prisão na casa da guarda, a mim e ao padeiro Mor. Então
Então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho, sonhamos. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. E contamos-lhe, interpretou-nos os nossos sonhos, a cada um interpretou conforme o seu sonho. Então, queridos, a partir daqui nós vemos que José, ali naquela prisão, ele começou a expor o seu sobrenatural. Ali daquela prisão, a partir daquele episódio do copeiro e do padeiro mor, José começou a colocar em evidência a sua intimidade com Deus, que fazia com que José tivesse dons espirituais muito grandes. E um desses dons era o dom de interpretação de sonhos. Mais adiante, do 14 ao 16, diz assim: Então enviou Faraó e chamou a José. E o disseram: E o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se, e mudou as suas vestes, e veio a Faraó. O 12. E Faraó disse a José: Eu sonhei um sonho, e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. O 16 diz assim: E respondeu José a Faraó, dizendo: Isto não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Queridos, o que é que nós vemos aqui? José, ele tinha intimidade com Deus suficiente para conhecer quem era Deus. José sabia que ele era um simples mortal, ou seja, ele era um ser humano natural, mas espiritualmente ele sabia que Deus estava habitando nele, pode-se dizer assim. José sabia que ele tinha sobre si o Espírito de Deus. E aquele Espírito lhe dava entendimento, aquele Espírito lhe dava conhecimento espiritual. Tanto era da consciência de José que isto era assim, que José falou a Faraó: Olha, Faraó, este dom, esta capacidade de interpretar sonhos não está em mim, está em Deus. E quem vai resolver o seu problema não sou eu, é Deus. Ele vai lhe dar uma resposta de paz, né? José já sentia que o que Deus falaria a Faraó através dele seria pacífico, seria algo muito maravilhoso que tranquilizaria Faraó. Porque, queridos, quando o Espírito Santo nos usa, nós logo sentimos o que o Espírito Santo vai falar através de nós. Se de paz, se de guerra, se de preocupação, a gente logo sabe o que é que o Espírito Santo vai falar através de nós e nós já sabemos o que aquilo vai trazer, né? Que tipo de sentimento aquilo vai trazer, se de paz, se de preocupação, né? Se de correção, enfim, nós logo sentimos. Então, aquilo acontecia com José naquele momento, quando ele entendeu o que Deus estava ali usando para falar com o Faraó através dele, ele logo sentiu que o que Deus falaria através dele a Faraó traria paz a Faraó. Então, queridos, continuando, do 17 ao 25, diz assim: Do 17, queridos. Do 17 ao 25 diz: Então disse Faraó a José:
Eis que eu, em meu sonho, estava eu em pé na praia do rio, e eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne, formosas à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras, mas tais quanto a fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas. E entravam em sua entranha, mas não se conhecia que houvessem entrado nas entranhas, porque o seu aspecto era feio como no princípio. Então acordei, depois vi em meu sonho, e eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu disse aos magos, mas ninguém houve que má interpretasse. Então, queridos, o que nós vemos aqui? Faraó, ele depois de ter o seu sonho dados por Deus, ele não conseguiu interpretação para os seus sonhos no meio dos seus feiticeiros, porque aquelas pessoas que mexiam com o sobrenatural, ali em roda de Faraó, eles eram feiticeiros, eles movimentavam, eles moviam, digamos assim, com o sobrenatural das trevas. E quando eles queriam uma resposta no mundo sobrenatural, eles buscavam as trevas. E as pessoas em quem Faraó havia buscado resposta para o seu sonho, interpretação para os seus sonhos, eram feiticeiros, ou seja, Faraó buscou ajuda junto às trevas, mas Deus mesmo, que havia dado os sonhos a Faraó, impediu que Faraó conseguisse ajuda do sobrenatural das trevas, a ponto de ele procurar um outro meio. E foi quando Deus aproveitou e introduziu José, né, para dar resposta àqueles sonhos a Faraó. Mas o que era o plano de Deus era que Faraó, na sua necessidade, ele mesmo introduzisse os planos de Deus, né, na vida do Faraó e na vida de todo aquele povo egípcio. Era da vontade de Deus intervir naquela vida do Egito, naquela época. Por quê? Porque Deus tinha um plano. E o plano de Deus tinha a necessidade de que Deus introduzisse o seu poder sobrenatural em meio às trevas que havia ali no meio do povo do Egito, né? Egito estava tomado pelas trevas, mas Deus, no seu plano, ele introduziu no meio daquelas trevas o seu sobrenatural da luz. Através de quem? Através de José. Agora, como foi que Deus conseguiu isso, queridos? Deus conseguiu porque ele tinha uma pessoa com intimidade com ele, suficiente para Deus colocar em prática o seu plano sobrenatural naquele lugar. Embora aquele lugar fosse tomado pelas trevas, mas Deus tinha um plano, né? E como treva e luz tudo pertence a Deus, não importava a Deus a situação. A questão é que Deus tinha um plano e Deus colocaria em prática. E ele já havia preparado a pessoa, José. E agora José, com a sua intimidade que tinha com Deus, com seu amor por Deus, com a sua obediência a Deus, José tinha a condição de colocar em prática, em meio a todas aquelas trevas,
José tinha a condição de colocar em prática o plano miraculoso de Deus, que era o quê, meus amados? O grande plano de salvação. Ah, mas não foi Jesus que colocou em prática? Não. O plano de salvação começou desde a criação e Deus veio só usando as pessoas. No decorrer do tempo, Deus veio usando, e naquela ocasião Deus estava usando tanto a Faraó quanto José, né? Para quê? Para colocar em prática o seu plano de salvação que vinha acontecendo desde o início da criação. Vamos continuar lendo do versículo 26 ao 32. Queridos, aqui está escuro, dado que está chovendo, né? Eu acredito que ainda não esteja chovendo, mas está se preparando e vem uma grande chuva. E como eu dependo da luz solar, e nós estamos sem luz solar, a luz natural está escuro, mas vamos ouvindo a palavra do Senhor. Tem dificuldade para tudo, para ver, para ler, enfim. Mas vamos continuando em nome de Jesus. Vamos ler agora do versículo 26 ao 32, que diz assim. O 26 diz assim, meus queridos. Glórias a Deus. 26 diz assim, o 25. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só, e o que Deus há de fazer, manifestou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos, e as 7 magras, e as 7 espigas formosas também são 7 anos. E sendo o sonho é um só, e as 7 vacas magras e feias à vista, que pastavam, que subiam depois delas, são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental, serão 7 anos de fome. O 28. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que devorará, que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada de Deus e Deus se apressa a fazê-lo. Glória a Deus, aleluia. Então, queridos, o que é que nós vemos aqui? Queridos, eu estou com uma séria dificuldade para ler, mas vamos continuando. Então, o que foi que José falou a Faraó? Faraó, queridos, ele nunca esperava ouvir esta interpretação da boca de José. Nunca que Faraó imaginaria que o que Deus estava planejando para a terra do Egito seria tão terrível. Então, queridos, o que foi? A interpretação de José foi muito clara e deu entendimento a Faraó, um entendimento muito grande.
Os 7 anos, as 7 vacas formosas e as 7 espigas boas eram 7 anos de abundância. E as 7 vacas magras e as 7 espigas feias eram 7 anos de fome. Muito simples, muito simples. Mas por trás daquela interpretação, queridos, estava o plano de Deus. O plano de Deus não era apenas que José interpretasse o sonho de Faraó. O plano de Deus era trazer toda aquela situação sobre o povo do Egito a fim de que José fosse introduzido na vida do povo do Egito e Deus passasse a comandar o Egito através de José. Mas quem era que ia comandar? Era José? Não, queridos, era o próprio Deus. E nós vemos nitidamente nestas palavras, nitidamente neste fato aqui que aconteceu na vida de José, Deus querendo usar José para Deus mesmo fazer a sua obra através de José. E detalhe, José era consciente disso, que ele estava sendo apenas um instrumento. Ele estava sendo apenas uma arma nas mãos de Deus, através do qual Deus mesmo faria a sua obra miraculosa no povo, no meio do povo do Egito naquela época. Nós sabemos, queridos, que o Egito simboliza o mundo, e não só o mundo, mas todo o sobrenatural das trevas. Tudo que não presta em matéria de pecado, de abominação, de pecado, das trevas, vem dali do Egito. É um lugar aprofundado desde o início, desde a sua criação nas trevas. O inimigo tomou conta daquele lugar e ali o inimigo, digamos assim, que deitava e rolava, era ele que mandava e comandava. Aquele faraó, ele era guiado espiritualmente pelas forças das trevas. Egito era uma habitação do inferno. Então, queridos, o que é que nós vemos aqui? Que Deus, tomando José, ele introduziu José no sobrenatural espiritual da vida do Egito. Por quê? Porque era da vontade de Deus comandar através de José naquele submundo espiritual que era o povo do Egito. E dali Deus suscitaria das profundezas das trevas, Deus suscitaria o seu povo que andaria em luz diante da presença de Deus, diante dos 7 castiçais de Deus. Deus criou nas profundezas do submundo das trevas do Egito, Deus criou o seu povo, porque a luz tem que surgir das trevas. E quem Deus usou para isso, queridos, para iniciar toda aquela situação? O pequeno José, que não passava de uma criança quando foi levado ao Egito. Mas quem era José? Um conhecido de Deus, um antigo conhecido de Deus, né? Em que Deus sabia que em José habitava, primeiro, amor por Deus, segundo, intimidade para com Deus e terceiro, uma vida dedicada. Desde a sua infância, José foi ensinado a respeito de Deus. José não somente sabia a respeito de Deus, como conhecia, e principalmente José tinha intimidade com Deus. Então, queridos, vamos ler agora do 33 ao 37. Começou a chover, queridos, está bem escuro, mas nós vamos continuar. Do 33 ao 37, que só por milagre nós vamos conseguir ler, queridos, porque para melhorar a Bíblia é bem pequena, diz assim: meu Senhor, Jesus eterno, só de agora. Portanto, o Faraó se proveja agora de um varão inteligente e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito.
Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra do Egito, sobre a terra do Egito, para dar conta daquilo. Meu Deus. Meu Pai do céu. Está filmando. Aleluia.